As coisas mais extraordinárias, os maiores milagres acontecem em situações de grande impossibilidade. Acontecem em situações onde para você já não pode mais. Onde fugiu do seu esforço humano, fugiu da sua força humana, fugiu da sua habilidade. Então, quando foge da sua força, quando foge daquilo que você pode fazer, se torna algo impossível para você. Sabe? É esses momentos que Deus quer que você confie nele. A Bíblia fala que existia um povo que eles não confiaram em Deus, mesmo experimentando muitos sinais, e eles disseram que eles não poderiam vencer gigantes que estavam sendo colocados diante deles, gigantes que eles precisariam vencer para possuir uma promessa, sabe? E eles disseram que eles não poderiam. Então, existiram 10 homens que eles decidiram que eles não poderiam. Mesmo Deus falando, mesmo Deus revelando que estava com eles, mesmo Deus dando uma promessa para eles. Mas existiram 2 homens, que nesses 2 homens se encontrou um espírito diferente, um espírito de fé. E eles olharam para quem? Eles não olharam primeiro para os gigantes, eles olharam para o Deus que vence qualquer gigante. E é esse Deus que estava com eles, sabe? Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, Deus está conosco. Enquanto nós estamos nessa breve passagem pela terra, Deus está conosco. E quando findar a nossa missão, aí vai ficar melhor ainda para nós. Porque nós temos uma promessa já garantida em Jesus, na era futura da nossa salvação para a eternidade. E quando você entende que o Espírito de Deus está em você, que você é um Espírito, você já pode começar a viver a vida eterna aqui hoje, sabe? Porque o Espírito do homem é um Espírito eterno. E o reino eterno de Deus veio para habitar onde? Dentro do coração do homem. Então, se o reino de Deus está em mim, talvez exista algum poder que nós não estamos utilizando como deveria. Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos tomar conhecimento e tomar propriedade e tomar autoridade desse poder espiritual que está disponível para nós vencermos aqui nesse mundo. Talvez você está passando uma situação de impossibilidade na sua saúde, talvez nas finanças, em qualquer área que seja da sua vida. Deus, ele já tem uma saída. Seja bem-vindo você que está chegando. E sabe, Deus ele nos dá o poder de decidir, sabe? Muitas vezes, escute bem, muitas vezes a gente está tão entregue que não tem nem como mais, né? Não tem nem como mais fugir do que Deus quer. Mas existem alguns momentos na vida de uma pessoa que ela tem o poder de decidir. Ou ela vai querer confiar em Deus ou não. Em Números, no capítulo 13, versículo 31, fala de um povo que eles decidiram em não confiar em Deus. Porque quando a gente fala que confia em Deus com a boca, isso até que não é tão difícil. Mas é um passo importante. Mas quando você precisa agir, sabe? Debaixo dessa confiança, aí é onde a nossa fé é testada. Mas quando ela é testada também para ser aprovada, para Deus nos levar para um novo nível de fé. E eu quero falar com você aqui 2 coisas importantes que você deve tomar cuidado. Com as palavras negativas que você diz, sabe? Com as palavras negativas que você diz. E também você precisa verificar no que você está crendo, no que você está confiando. O que você está confiando é algo de Deus de verdade? Ou é algo criado por você? Você tem uma confirmação para crer naquilo que você está crendo? Então a primeira coisa, você precisa ver aí no que você está crendo, sabe? Agora, em primeiro lugar você crê. Em segundo lugar, você precisa alinhar aquilo que você crê com o que você fala. Ok, aí tem gente que aplica isso só em determinada área, que é na área dos relacionamentos, de se desenvolver, e é isso também, mas eu quero falar hoje sobre as promessas que Deus tem na sua vida, sobre um milagre urgente aí que você está precisando, né? Nós vamos orar por cura aqui hoje, mas sempre que alguém tem uma situação de necessidade, essa é sempre uma oportunidade de ver o poder de Deus agindo. Quando eu vejo alguém perto de mim que está chegando e fala que está com uma dor, ou quando alguém vem perto de mim
ou Deus me revela alguma coisa, sabe? E de certa forma, aquilo até me deixa mais inspirado, mais instigado a querer orar e ver o poder de Deus agindo, sabe? Porque Deus, ele continua operando hoje, sabe? Eu sempre cito aqui com vocês, mas eu quero ler Atos 10, no versículo 38. Olha o que diz, nós já vamos orar, sabe? Deus está falando com você aí, ó, vigia nas palavras que você diz. Eu falei, Senhor, mas recentemente eu falei sobre isso, mas Deus estava pondo muito forte no meu coração essa palavra, porque precisa existir um amadurecimento dessa verdade no seu coração. Toma cuidado com as palavras que você diz. Se você em algum momento falar uma palavra, você vai falando uma palavra negativa, às vezes uma palavra de derrota, uma palavra até que vai contra aquilo que Deus já te falou, sabe? Em algum momento, se o seu coração começar a crer, sabe? O que acontece? Se o seu coração começar a crer em uma coisa negativa, o que pode acontecer? Aquilo pode gerar uma realidade quando você falar com o seu coração crendo. Tá. Romanos capítulo 10, versículo 8. A palavra está junto de ti, na sua boca e no seu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Tá. Em Josué e Caleb foi encontrado um espírito diferente. Por quê? Porque eles tinham um espírito de fé. Um espírito que tinha convicção da voz de Deus. Que tinha convicção do Deus que faz, do Deus que age. Em contrapartida, aqueles outros 10 espias, eles tinham mais confiança no que os olhos físicos deles estavam vendo. E eles olharam tantos gigantes que eles se esqueceram de que o maior estava com eles. Sabe? Olha você aí. Deus te trouxe aqui para livramento. Por quê? Porque você já vinha confiando em Deus. Você vai, tem alguma coisa que vai acontecer na minha vida. E aí as coisas, bagunçou. Deu um giro aí meio estranho. E a coisa parece que saiu do seu controle. Que bom que está no controle de Deus. Às vezes a gente tem que perder o controle mesmo, para Deus tomar o completo controle. Aí a coisa bagunçou. Aconteceram coisas que você não estava esperando, sabe? Aí nesse momento nós somos tentados a quê? A olhar com um olhar natural, sabe? E eu gosto de parafrasear o que Deus falou para Moisés lá em Números 14. Em outras palavras, Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, esse povo só me desagrada. Ah, Deus, por quê? Ele fala: esse povo não confia em mim. Mesmo com tantos sinais que eu já operei na vida deles, mesmo com tantos milagres que eu já fiz na vida deles, esse é o momento que alguém que está aqui precisa começar a se lembrar do que Deus já fez na sua vida. Deus já fez alguma coisa. Eu quero dar uma tarefa aqui para você que está aí. Nós vamos orar. Coloca aí seu pedido de oração. Já vai se preparando aí. Sabe, existe um movimento para milagres aqui hoje. Sabe? Eu tenho recebido testemunho todos os dias aqui. E o nome de Jesus tem sido glorificado. Jesus está fazendo cada coisa. Deus está fazendo cada coisa aqui que eu vou falar. Tem sido especial. E deixa eu falar uma coisa para você. Mesmo depois de tantas coisas que você já viveu em Deus, você fala, mas, sabe, às vezes a gente tem a tendência de esquecer, apesar que o Espírito Santo faz você lembrar sempre das coisas certas na hora certa. Mas eu quero te dar uma tarefa aqui de casa, prática. Você pega um caderninho aí, meu caderninho está ali. Você pega o seu caderninho, escreve 3 coisas que Deus já fez na sua vida. Uma palavra de revelação que você recebeu através de alguém, um sonho que Deus te deu, alguma coisa que Deus falou com você, algum versículo que te chama a atenção, algum milagre que Deus já fez na sua vida, sabe? Algo que Deus já fez. Pronto, 3 coisas que Deus já fez na sua vida. 3 coisas que Deus já concretizou na sua vida, sabe? Promessas aqui, enquanto você está nessa breve passagem aqui na terra. 3 promessas que Deus já fez enquanto você está aqui na terra. Nós somos peregrinos, nós somos só passageiros aqui na terra. Mas nós precisamos do poder de Deus quando? Quando chegar no céu? Não, por favor. Nós precisamos do poder de Deus agora, sabe? E murmuração, Deus está falando aqui sobre o poder das palavras com alguém. Murmuração vai te deixar fora do espírito de milagres. Porque o espírito de milagres é um espírito de fé. É o espírito da graça. Você está ouvindo? E o espírito da murmuração é totalmente o contrário.
Ele tem fé aonde? Ele tem fé no que é negativo. Então por isso que é murmuração. A dúvida é uma fé, só que é uma fé contrária. Você está ouvindo? A palavra negativa também é uma palavra de fé, mas é uma palavra contrária. Qual que é a revelação? Romanos capítulo 10, versículo 8. A palavra está junto de ti. Quer dizer, não basta só você ficar perto da palavra. Você fica perto da palavra. Estou perto da palavra, sabe? Não basta você só ficar perto da palavra, ouvindo a palavra. Isso é o primeiro passo. Mas o que você precisa fazer agora? Você precisa falar até o seu coração começar a crer. Eu sou abençoado. Aí até a sua própria cabeça está querendo dizer que não, por algum momento. Ou as pessoas ao seu redor estão querendo dizer que não. Sabe? Ou a situação da sua vida, quando você olha com um olhar natural, a fé não nega a realidade. O que a fé nega é a influência da realidade na minha vida. Então o que você precisa fazer? Eu estou vendo que essa situação aqui está assim. O problema é da situação. A situação vai ser transformada por aquilo que Deus tem me revelado. Pelo poder de Deus que está operando na minha vida. Você está ouvindo isso? Você precisa discernir os tempos. Você precisa discernir os tempos. Nós estamos em um tempo agora. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus está aumentando os sinais. Onde Deus está aumentando os milagres. Por que Ele está fazendo isso? Onde os dons espirituais, eu já venho falando sobre dons espirituais há 7 anos, talvez, para 8 anos. 7 anos. Onde os dons espirituais estão cada vez mais entrando em atividade. Ao mesmo tempo, vou abrir um parênteses aqui, você precisa estar atento, porque nem todo mundo que está fluindo no dom é algo genuíno. Ok. Agora, você precisa entender como que o meu coração começa a crer. É isso que eu preciso focar aqui com você. Como que o meu coração começa a crer no cuidado de Deus, a ponto de viver o milagre de Deus. Como? Você começa a falar a palavra. Você começa a falar, eu sou abençoado. Ou tem uma promessa aí, é que tem coisa que é muito particular. Algo que Deus te revela, você precisa pegar essa revelação, entrar lá no seu quarto de oração, e você precisa começar a falar, Pai, obrigado, eu confio na sua promessa. Por quê? O seu coração precisa crer. Quando o seu coração está alinhado com o que você fala, estou falando para milagres, outras situações aplica também, mas estou falando aqui, quando o seu coração está alinhado com o que você fala, sabe? E é o tempo de Deus, você entende? Coisas extraordinárias acontecem. Quando o seu coração está alinhado, quando o que você crê com o seu coração está alinhado com o que você fala, sabe? Coisas extraordinárias acontecem, sabe? Nós temos vivido muitos milagres, muitas coisas extraordinárias. Na verdade, quem vê eu ministrando a adoração, eu nunca começo falando de milagres, não. A hora que eu vejo já aconteceu. Normalmente, algumas vezes Deus me revela coisa antes, sim, mas normalmente a gente só começa adorando. E a hora que eu vejo, ou então você pregando, se Deus quiser, às vezes Deus dá uma palavra logo de início, mas normalmente sobre adoração. A gente começa adorando. A hora que vê, Deus começa a revelar a palavra. Deus começa a dar visões, Deus começa a dar revelações. Por quê? Um passo importante também para quem quer viver um lugar mais profundo em Deus é crer, é falar e adorar. Agora, adoração é o primeiro lugar. Você está ouvindo isso? Nessa vida, porque adoração é relacionamento e reconhecimento de Deus. Agora, escute bem o que Deus está falando com você. Começa a alinhar o que você crê com o que você fala. Como que eu faço isso? Eu sou abençoado. Meu coração não está crendo de primeira. Eu sou abençoado. Eu sou protegido. Eu tenho a saúde divina. Eu sou um rei. Eu sou um sacerdote. Eu sou servo de Deus. Eu sou um rei que serve. Sabe? Eu sou um rei que sou servo de todos dentro do propósito de Deus. Eu sirvo a Deus servindo pessoas. Sabe? Você vai aí pegar aí uma confissão para você do que Deus tem te trazido por entendimento.
E você vai falando isso. Você fala, eu tenho a saúde divina, eu sou próspero. Eu sou protegido. Sabe? Eu sou abençoado. Você vai falando, você não está crendo. E principalmente se você está em uma situação de enfermidade, você vai pegar a cura pela fé. Eu te oriento você ler versículos de cura. Pega um versículo que Deus mais fala com você sobre cura. Por exemplo, Isaías 53. Pega aquele versículo lá, pelas suas pisaduras fomos sarados. Pega algum versículo e começa a falar, eu já fui sarado. Pai, obrigado, porque eu já sou sarado. Eu tenho a saúde divina. Eu contei a história de um pastor amigo nosso, que ele ficou um bom tempo, ele ficou 8 anos. Creio que foi 8 anos. Ele ficou falando, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado. Um dia de manhã, sabe, sempre chega um dia que muda tudo. Você sabia? É assim, ó. Demorou quanto tempo? Demorou 10 anos para acontecer em um dia. Você está ouvindo? Esse pastor amigo nosso, ele falou que ele ficou falando 8 anos que ele já era curado e ele tinha uma doença incurável. Uma doença aí que muita gente conhece. E um dia de manhã, o Espírito Santo falou com ele. Ele, mais uma vez, o que ele fazia de manhã? Ele tomava o remedinho e falava, eu sou sarado. Eu sou sarado. Tomava o remedinho, eu sou sarado. Um dia de manhã, o Espírito Santo falou para ele, não toma o remédio. Por quê? Já tinha sido curado. Já contei aqui para alguns de vocês. Não é verdade? E o que acontece? Muitas pessoas estão só perto da palavra. Você está vindo aqui nas orações? Que bom. Né? Eu fiquei feliz de já vários testemunhos, as pessoas declarando saúde divina, declarando várias coisas e as coisas acontecendo. Por quê? Porque é Deus que faz. E Deus está falando aí com você. Começa a alinhar o que você fala. Eu já recebo uma autorização do céu para cancelar toda palavra maldita, dita por você ou dita por alguém a seu respeito, todo feitiço é cancelado agora em nome de Jesus. Contra Jacó não há encantamento nem adivinhação contra Israel. Vão olhar e vão dizer, grandes coisas tem feito Deus. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Então uma coisa importante é crer e falar. Sabe? E aqui, Números capítulo 13, versículo 31, aquele povo que não estava crendo, olha o que eles disseram. Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Agora, me responde uma coisa. Quem é mais forte do que Deus? Eles esqueceram uma coisa muito importante. Deus era com eles. Agora, quem tem um espírito diferente, olha como enxerga o gigante. Números capítulo 14. Eu estou sentindo o poder de Deus. Números capítulo 14, versículo 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, Calebe e Josué. Olha aqui, olha o que eles falam. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra por meio da qual passamos a espiar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Você está ouvindo? Olha lá, era um povo que estava desprotegido. Era um povo que não tinha proteção de Deus. Só que quem não está crendo, só está enxergando com o olhar natural. Olha o versículo 31, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Existe alguém mais forte do que Deus? Te pergunto pela segunda vez. Existe alguém mais forte do que Deus? Quem não estava no espírito de fé, estava acreditando que existia alguém mais forte do que Deus. Não falando, mas com a atitude. Agora, capítulo 14 de Números, no versículo 9, final do versículo diz, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Quem tem o espírito de fé pode passar qualquer situação. Podem tentar te roubar, até às vezes parece que roubou, até às vezes parece que prejudicou, mas se você sabe que o grande é com você, fica tu em paz. Sabe por quê? Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Deixa eu falar? Deixa eu falar mais uma vez aqui para alguém. O Senhor é com você. Sabe? Você acha que a situação é maior que você? Você acha que o problema é maior que você? Quando você está em Deus, não. Porque você e Deus é maioria. Sabe? Você pode dizer amém? Quando Eliseu
Eliseu e o servo de Eliseu, ele chega e fala, nossa, mas são muitos aqueles que estão contra nós. Aí o profeta diz assim, Senhor, abre os olhos do moço. Eu estou sentindo o poder de Deus, sabe? E quando Deus abre os olhos do servo do profeta Eliseu, o que ele fala? Ele começa o quê? Ele começa a enxergar que maior é aqueles que estão conosco. Maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Você está ouvindo? Maior é aquele que está com você. Maior é aquele que está com você. O maior, escreve aqui agora, o maior está comigo. Fala, o maior é por mim. O maior é por mim. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos vai entregar essa terra. Você está ouvindo isso? Por quê? Porque existia uma promessa de Deus e existia um povo que estava, aqueles gigantes, Deus não estava com eles. Você está ouvindo? Então, quando Deus está com você, não importa quem se levanta contra você. Coitado de quem se levantar. Você está ouvindo? Agora, ao mesmo tempo, uma geração inteira não quiseram lutar e perderam por gigantes. Perderam por quê? Perderam porque não quiseram lutar. Perderam porque não confiaram na promessa. Deus chama Moisés e fala, Moisés, esse povo só me desagrada, esse povo não confia em mim. Quem tinha feito uma promessa para eles, gente? Deus. E o que eles falaram? Nós não podemos. 10, representando a grande parte do povo, falando nós não podemos. Aí sabe o que Deus faz? Fala assim, todo mundo de 20 anos para cima que não creu, todo mundo de 20 anos para cima, ou seja, uma geração inteira, estão fora. Essa geração inteira vai passar a vida inteira no deserto e só uma próxima geração vai possuir a terra, com exceção de Josué e Caleb. Uma geração inteira passou vagando no deserto porque não dependeram de Deus. Olharam para os gigantes e esqueceram que o maior estava com eles. Você está ouvindo? O maior está com você. Você não vai sair da terra por causa de doença, não. Não vai. Você não vai sair da terra por causa de problema de escassez financeira, não. Você está ouvindo? Você não vai sair da terra por coisa que o inimigo pôs para tentar te destruir, não. Deus está falando, tirou-se deles o seu amparo. E o Senhor é com você, sabe? O maior é com você. O inimigo não vai criar situação para te destruir. Você precisa estar o quê? Posicionado em Jesus. Se o Senhor se agradar de nós. Aqui que é o segredo. Olha aqui. Se o Senhor... E outra, não adianta falar que está agradando a Deus, porque Deus conhece a intenção do coração. Tem gente que está fazendo coisa que parece certa, com a intenção errada. E Deus julga o quê? A intenção do coração. Na nova aliança, no sangue de Jesus, o que vale para Deus? Não é só o que a gente faz, mas é a intenção do coração para fazer aquilo que a gente faz. Você está ouvindo isso? Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Você está ouvindo isso? Tem um tempo bom. Tem um tempo de milagres. Tem um tempo de alegria na sua vida. Recebe. Fala assim, eu recebo. Fala, você vai sentir o poder de Deus agora, aonde você está. Fala assim comigo, eu recebo um tempo de alegria. Fala, um tempo de milagres sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Você pode dizer amém? Eu vejo o Espírito Santo, entrando na mente de alguém e criando um novo caminho. O novo caminho na mente de alguém. Eu vou falar, eu via como se fosse assim um cérebro, sabe? E eu vi algumas áreas assim, e Deus falou assim comigo, eu falei, Deus, o que é isso, essas manchas? Deus falou, eram áreas que estavam bloqueadas, mas Deus está abrindo agora. Deus está abrindo novos caminhos na sua mente, no seu coração, e Ele está te levando a crer naquilo que Ele fala, sabe? E Ele está falando, tão somente tu não seja rebelde contra o Senhor. E Ele está falando, creia na promessa, creia na promessa. Creia naquilo que Deus tem com você. Você pode dizer amém? Pai, no nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos, porque Tu és bom, nos ajuda a crer, falar e agir da maneira correta. Pai, nós pedimos que Teu Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, que Ele venha vivificar, palavras, nós sabemos que o Senhor um dia também vai vivificar esse nosso corpo mortal,
mas nós estamos em uma breve passagem aqui na terra e existe um propósito do Senhor sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Pai, nos ajuda. A tua palavra diz que a bênção de Abraão chegou até nós. A nossa família, o Senhor tem um propósito na nossa casa, na nossa família. Nossa família é abençoada. Nações, famílias são como nações para o Senhor. Eu peço que o Senhor venha agora agir nessa família, nessa casa, que o Senhor venha amparar, que o Senhor venha proteger e abençoar em nome de Jesus. Pai, entra agora nessa casa, nesses corredores dessa casa. Peço que o Senhor libere o seu poder agora do telhado até a parte de baixo do terreno. Peço que o Senhor passe em revista nessa propriedade agora. Se existe alguma maldição, seja quebrado agora, em nome de Jesus. Seja desfeito todo o mal agora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Gente, eu vou falar o que Deus... tem milagres financeiros. Tem milagres na área financeira para pessoas que estão aqui. Eu sempre falo das 4 formas que Deus usa para prosperar seus servos. Deus pode te prosperar te dando forças, para prosperar, ou te dando sabedoria, né? Te dando força, te dando sabedoria, te dando habilidade. Deus pode te prosperar te dando uma direção clara do que você deve fazer, do trabalho que você deve fazer, ou do negócio que você deve abrir. Ou Deus pode te prosperar usando pessoas, ou Deus pode te prosperar no ato soberano dele. É o ato soberano de Deus, quando Deus faz algo por total soberania dele e faz aparecer o mistério. Você está entendendo? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Há um milagre planejado, e há um milagre já liberado para alguém, porque eu vi alguém aqui, você está jejuando já quase uma semana, você está em jejum já quase uma semana. Eu via do número 6 para o número 7, sabe? Eu falei, Deus, o que é isso? Deus falou, tem alguém aqui que está buscando pela minha vontade, e Ele está confirmando aí para você. Ele está confirmando que orações estão sendo ouvidas e estão prestes a serem respondidas. Eu via, deixa eu falar. Eu via muitos números como se fosse coisa de algoritmo. Sabe Matrix? Quem assiste aquele filme, se você assistiu antigamente, eu não sou muito de assistir filme, mas eu lembro daquela capa, na época que eu assisti, e eu creio que é a área de tecnologia, sabe? Ou área de internet, algo assim, e Deus confirmando é com você. Você tem orado já quase uma semana. Tem pessoas aqui que estão já orando quase uma semana por uma direção de Deus. E tá certo. Quando alguém está enfermo, ele não ora por cura? Quando alguém que está com problema financeiro, ora pelo problema financeiro, para ver qual é a vontade de Deus, precisa de algum ajuste, alguma direção de Deus. Não tem erro nenhum nisso. O erro que tem é a fortaleza na mente. Religiosidade da maneira errada. Religiosidade é tudo aquilo que limita o poder de Deus. Não é necessariamente o que as pessoas pensam que é, né? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Escute bem, esse é o nosso livro. Como eu posso adquirir? prdanielJunior.com.br ou através do WhatsApp 199-9588-3146. Nós estamos sempre aqui, tá? Garante o seu livro aí já também. Aqui na descrição tem as formas também de adquirir. Aqui eu falo como vencer os gigantes internos e externos e vencer tudo que te impede de viver o propósito de Deus para a sua vida, sabe? Vitórias de Deus na nossa vida, gente, às vezes não é automático, não. Deus vai dar a direção, mas com a direção de Deus, com a força que Ele nos dá, nós vamos vencer. Você vê que o povo, eles precisavam lutar. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite, eu tenho saúde divina, 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Compartilha com alguém, tá? Hoje também parece que não foi enviado as notificações, a gente está fazendo algum ajuste aqui, mas o nome de Jesus está sendo glorificado. Deixe o seu testemunho também aqui nos comentários. Eu sei que muitos de vocês têm enviado os testemunhos também no WhatsApp, né? Se você às vezes não quer mandar pelo WhatsApp, tá tudo bem, pode continuar mandando, mas é bom se você colocar aqui também nos comentários, vai encorajar, assim como você já tem colocado no chat, né? Se você colocar nos comentários, alguns já têm colocado, né? Mas vai encorajar muita gente também
o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quer dizer, se ele já fez na vida de alguém, ou se ele já fez uma vez, ele vai fazer de novo. Você pode dizer amém? Até o nosso próximo encontro. 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. E o nome de Jesus sendo glorificado. Até lá.